Saúdo a todos os irmãos que irão agora compartilhar comigo um momento de estudo da Palavra de Deus. E neste período estamos estudando sobre a ética cristã. Em outras palavras, o comportamento de crente. E hoje vamos nos deter sobre os 10 mandamentos, a lei, o decálogo, as 2 tábuas, a sua função no passado, no Antigo Testamento, e sua função hoje, durante a dispensação cristã. Mudou ou não? Este será nosso tema de hoje. Vamos agora começar a aula. A relevância dos 10 mandamentos na igreja. Vamos começar com a leitura bíblica. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 e 2. Nesses versículos, Moisés, ali, à beira da entrada da terra prometida, ele relembrava ao povo que eles haviam celebrado um pacto com Deus aos pés do Monte Sinai. E ali, eles diante de Deus, haviam declarado que iriam seguir os estatutos dele, para que assim fossem a propriedade peculiar dentre todos os povos, a nação sacerdotal, como está lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Em outras palavras, era um verdadeiro desafio. E olhe bem, a condição essencial para que fosse o povo de Deus era que eles deveriam ouvir. Ouvir não apenas no sentido de escutar, mas também de observar em suas vidas, individualmente e coletivamente. Quando diz, para que vivais e entreis. Viver. A visão que tinham os hebreus naquela época era que a bênção de Deus era prolongar a vida, porque depois da morte vinha o descanso, o Sheol. Então, viver era a bênção de Deus. Assim, para que eles vivessem, ou seja, tivessem manifestado a bênção de Deus na vida deles, e eles poderem participar da posse da terra, é algo bem parecido em relação a nós, em sermos partes do povo de Deus, do seu reino, tomar parte da herança que ele reservou para o seu povo. Ou seja, há um paralelo muito forte entre o pacto mosaico e o pacto na pessoa de Cristo. Apesar que o primeiro tem elementos simbólicos que evocam o segundo. Aí o que acontece? As pessoas deviam cumprir os estatutos. E o mais importante, nada deveria acrescentar a eles. Em outras palavras, para atender a objetivos pessoais, de interesses de um grupo momentâneos, nada deveria ser acrescentado, nada deveria ser retirado. A palavra de Deus deveria ser respeitada e os homens deveriam interpretá-la de tal forma que realmente, em suas vidas, ele realmente cumprisse os estatutos e os juízos de Deus, para que eles fossem parte da herança do Senhor. Esse desafio que Moisés relembrou à beira da entrada da terra prometida, ele agora é também o nosso desafio para que venhamos, como povo, ser parte do reino de Deus e também venhamos ter parte na herança do Senhor, que é a vida eterna. Vamos continuar. Bem, como nós estamos vendo, nós estamos estudando o comportamento do crente, a ética. Nós vimos que a moral é um conjunto de princípios, ensinamentos, condutas que são consideradas por um determinado grupo importantes
a ponto de serem observadas por cada um dos membros desse grupo. Se a pessoa ela não cumpre esses princípios, normas, ensinamentos, ela é rejeitada pelo grupo, ou mesmo ela voluntariamente ela sai do grupo, que ela não se sente parte dele. Nós vimos que a ética se propõe a estudar a moral, mas ao mesmo tempo ela torna-se também instrumento. Para quê? Para que as pessoas que vivem sobre aquele conjunto de normas, princípios e ensinamentos, que é a moral, elas têm instrumentos para que venham resolver os conflitos éticos. Quando determinada situação, ela pode oferecer duas ou mais opções viáveis, mas que tem o quê? Valorações diferentes segundo a moral que a pessoa voluntariamente decidiu obedecer. Então diante da moral, qual delas é a mais indicada? Esses conflitos morais, eles podem ser resolvidos através da ética. A ética ela fornece os instrumentos para resolver. Aí nós temos que, uma palavra muito importante é princípio. O princípio tem ideia de início. E na moral, aí está esse conceito. Princípios são proposições fundamentais que orientam os valores morais que o indivíduo ou grupo voluntariamente considera relevantes para regular o comportamento do ser humano. Primeiro, proposição é uma sugestão, não é algo que é imposto, é algo que a pessoa voluntariamente aceita para observar em sua vida. É o fundamento, é a base de tudo que vem depois. Então, o princípio é o fundamento de tudo que vem depois. Ou seja, os princípios são fundamento das normas, são fundamentos dos ensinamentos, são fundamentos dos costumes, das tradições. Todas elas bebem dos princípios. E qual é o propósito deles? Eles são relevantes para regular o comportamento do ser humano. Ou seja, aquele grupo considera que aqueles princípios são extremamente importantes. Então, essa é a ideia de princípio. Essa é a ideia com a qual vamos associar aqui aos mandamentos. Vamos ver um exemplo. Você tem um princípio na Bíblia: não furtarás. Qual é a interpretação? A interpretação dele é que esse princípio não se restringe a coibir o roubo, furto definido pela lei. A diferença entre roubo e furto, ambos é a subtração de bem de terceiro. Mas no roubo há o emprego da violência. A violência contra a pessoa ou a violência contra algum mecanismo, alguma barreira imposta pelo legal possuidor para impedir que esse bem fosse subtraído dele. Por exemplo, pode ser uma porta, pode ser uma grade, pode ser um cofre. Então, pelo princípio não furtarás, uma interpretação bem pobre é dizer, se eu não roubar ninguém, for lá roubar o carro de alguém, ou for lá meter um revólver na cara do cara, tirar a carteira dele, eu estou totalmente certo. Mas, contudo, na verdade, esse princípio ele é muito mais amplo. Na verdade, ele vem para coibir qualquer exploração indevida de outra pessoa. Em outras palavras, nada mais nada menos, o princípio não furtarás é proteger o patrimônio de outra pessoa, o direito que ela tem. Direito que ela tem. É proteger esse direito. E essa proteção de direito, quer ou não, ela vai o quê? Nada mais nada menos é você respeitar o direito que outro tem, que é igual ao seu. Então, por exemplo, se você paga um funcionário menor, você utiliza sem autorização o bem de outra pessoa, você está furtando. Você está furtando. Tanto que na nossa lei, nos crimes como a administração pública, tem um peculato de uso. O prefeito pega o trator da prefeitura, leva para a sua fazenda para regularizar a estrada da fazenda e depois devolve para a prefeitura sem nenhum dano. Mas o problema é que o bem não é para ser utilizado, esse bem público para ser utilizado para benefício de um particular.
Então, é um roubo. Na verdade, chama-se peculato. Peculato de uso. Então, irmãos, esse é o princípio, não furtarás. Mas vocês notam que há uma interpretação extensiva dele, que o fim dele é o quê? É nada mais nada menos ser respeitar o próximo. O respeito ao próximo. E respeito é amor de mãos juntas. Então, qual o significado maior? Impedir o quê? Que você desconsidere o próximo. Que você considere o próximo inferior, indigno de sua preocupação, que de alguma forma você possa se utilizar dele, abusar dele para seu benefício pessoal. Então, essa é a ideia de princípio. Continuemos. Vamos ver os mandamentos bíblicos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 8. Nesses aí, pelas cores diferenciadas, nós verificamos que já há 4 mandamentos. 4 mandamentos. Há 4 princípios que toda a Bíblia no Antigo Testamento irá observar. Vamos lá fazer um estudo mais pormenorizado deles. Esses 4 princípios, nada mais nada menos, eles tratam da relação do homem em relação a Deus. Homem, Deus. A primeira coisa que coloca é uma relação de subordinação voluntária. É uma relação de subordinação. Deus está acima e nós estamos embaixo. Voluntariamente nós nos subordinamos a Deus. A ninguém Deus obriga a obedecê-lo. A ninguém Deus constrange. A ninguém Deus prende cadeias para que venham obedecer. Na verdade, nós somos escravos do pecado, mas nunca escravos de Deus. A palavra servo que está lá é de servir e não de escravo. Senão isso a Bíblia só utilizava a expressão escravo, 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 escravo. Não, nós somos servos de Deus. Então, esses 4 mandamentos, que são 4 princípios éticos cristãos, eles marcam o quê? Eles tratam da nossa relação com Deus. Então, são princípios que norteiam a nossa postura, a nossa conduta em relação ao Criador, a Deus Pai. Como é que eu devo me portar diante dele? Eu considero que essa é a grande pergunta que nós temos. Quando nós aceitamos o Evangelho, nós entramos nesse pequeno drama. Bom, aceitei. E aí? O que eu devo fazer para agradar a Deus? Para realmente demonstrar que eu estou subordinado a Ele. Que eu me entreguei ao domínio dEle. Em outras palavras, não é só dizer pela boca, mas também traduzir em ações. Então, nada mais nada menos, esses 4 princípios, nada mais nada menos, expressam o valor de Deus aos nossos olhos. Claro, se eu tenho uma postura que revela um certo descuido em relação à vontade de Deus, ou até desprezo, ou até ignorância voluntária, ou seja, eu voluntariamente quero ignorar Deus, ela demonstra o quê? Subordinação? Não. Demonstram desprezo. E até alguns pontos pode chegar ao nível de chacota. Quando você diz que é de Deus e você pratica as mesmas condutas que desagradam a Deus e que são implícitas naqueles que estão sob o domínio do pecado. Aí é que vem a questão do testemunho. Elas revelam o valor de Deus nos nossos olhos, mas também podem colocar o valor do próximo. Ora, se eu sou servo de Deus e eu tenho uma conduta que não agrada, diante daquela pessoa, do terceiro, ele vai ter a visão de quê? Que Deus não é importante para nós. Não é importante para nós.
Ele ocupa uma posição subalterna. Na verdade, nós consideramos que Deus é o nosso garçom. Deus é que nos serve. Olhe bem, através da nossa conduta, nós podemos revelar inconscientemente qual é a real importância de Deus para nós. Falamos muito em testemunho, mas muitas vezes nós tentamos atuar, ter um papel para agradar a Deus, mas Deus, ele olha os nossos corações. Ele procura verificar o que realmente está em nosso coração. Se através daquelas nações nós pensamos que podemos negociar com Deus, fazer uma troca, um escambo, ou se realmente nós queremos apenas parecer piedoso diante dos homens. Esses princípios, 4, eles revelam a questão da exclusividade, da espiritualidade, da santidade e soberania. Primeiro, não terá outros deuses diante de mim. Deus é exclusivo. Deus não aceita que nós venhamos a servir a outros deuses. Deuses não apenas no sentido de algo sacro, mas também quando nós colocamos algo como mais importante em nossas vidas. Se por acaso o irmão não dá o dízimo e pode dar, você está dizendo o dinheiro é mais importante do que Deus. Ou você está dizendo o que eu quero comprar com o dinheiro, uma casa, um carro, casar, é mais importante que Deus. Isso demonstra o quê? Também sua falta de fé. Você acha que aquilo vai faltar e que você não vai ter condições. Ou seja, Deus está atrapalhando a sua vida. Então, o primeiro princípio é exclusividade. Deus é exclusivista. Ele não aceita condomínio. O segundo princípio já diz, não fará para ti imagem de escultura e nem as adorará. Em outras palavras, Deus é... Aí vai dizer, mas já está dizendo lá em cima que Deus é exclusivo. Não. É quando eu digo que Deus, eu digo que eu estou adorando Deus, mas eu coloco algo. Eu tento representar a figura de Deus em algo material, terreno. Aí é que tem a questão de quê? Da espiritualidade. Deus é espírito. Então, o espírito não pode ser representado por algo que é impuro, por algo que é indigno, inferior à natureza de Deus. Quando o homem coloca como intermediário entre ele e Deus uma imagem de escultura e adora, alegando que através dela, nada mais nada menos, é para lembrar a pessoa de Deus, primeiro você demonstra completa ignorância, porque existe para isso o Espírito Santo nos nossos corações. Segundo, querendo ou não, você está, na verdade, demonstrando sua falta de fé, porque você precisa de uma bengala, de uma muleta para poder expressar a sua reverência, a sua adoração. Então, eu não tenho condições de adorar um espírito que eu não vejo. Então, eu vou criar algo que eu vou adorar como símbolo daquilo que eu digo que defende, que é Deus. Não. O verdadeiro cristão, ele reconhece que em parte é espírito e tem que transcender a matéria. Mesmo que nós vivamos na eterna dicotomia da carne, que é matéria, que milita contra o espírito, que é o quê? A nossa alma e o Espírito Santo junto dela. Mesmo que nós vivamos essa dicotomia, que nada mais nada menos, é uma maneira de nós constantemente estarmos conscientes que nós somos incompletos, que apenas com a ressurreição nós estaremos em plena comunhão com Deus. É uma maneira de nos lembrar da nossa mortalidade devido ao pecado. Assim, irmãos, por favor, não devemos adorar esse objeto. Nós precisamos tentar vencer a barreira. Vencer a barreira que é a da diferença entre a matéria e o espírito. E tentar adorar Deus em espírito. Ou seja, sem vê-lo, eu adorar a Deus. Não buscar de alguma forma trazer Deus a meu nível. Ou seja, ao fazer uma escultura representando Deus, eu estou tornando Deus em algo material. Não. Ao trazer algo material, você entra o quê? Na armadilha. Você começa a achar que Deus também é do seu nível. Quando na verdade Deus é muito maior. Então,
a questão da espiritualidade. Se nós realmente aceitarmos que Deus é espírito, nós sabemos que Deus tem uma natureza muito superior à nossa. Se Deus é espírito, aí ele não está sob as limitações da matéria. Então Deus, ele é onipotente, onisciente e eterno. O terceiro princípio, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É o que? É a santidade do nome de Deus. Em outras palavras, irmãos, quando nós vamos tomar o nome do Senhor Deus em vão, ou seja, em vão quer dizer, nós estamos mentindo, a mentira também está inserida no exagero, ou quando nós não temos honra, pegamos emprestado a honra de Deus, estamos associando a pessoa de Deus a algo errado. Então, querendo ou não, nós não estamos de maneira nenhuma tentando proteger a santidade e pureza de Deus. Nós, na verdade, estamos trazendo Deus, o nome dele, para quê? Para o charco em que nós estamos chafurdando. Então, não devemos usar o nome de Deus em vão. Na verdade, não devemos usar o nome de Deus apenas quando nós venhamos, de todas as formas, a afirmar diante de todos que Deus é Espírito, Deus é perfeito, nós é que dependemos de Deus. E não toda hora puxar para a nossa realidade para tentar reforçar o nosso testemunho de que nós fizemos algo certo, nós estamos certos ou que nós temos condições de cumprir nossas promessas. Cada um seja sabido pelos seus erros e peça perdão a Deus. Então a santidade e último, soberania. Porque Deus escolheu o dia de sábado para santificar. Aí vem aquela história que Deus dormiu no sétimo dia, é o memorial do poder de criação de Deus, mas Deus poderia ter escolhido outro dia. Ou seja, Deus fez uma escolha aparentemente lógica, simbólica nesse sentido, mas Deus exerceu soberania. Ele escolheu esse dia, pronto. Ele podia ter escolhido domingo, segunda, terça, e escolheu esse dia, pronto. Se você realmente o ama e obedece, você iria obedecer. Então, a principal ideia é que Deus, às vezes, dá para nós impõe para nós certas ordens, certas exigências que aparentemente são ilógicas. Lembre-se da tomada de Jericó. Ela foi tomada por Deus. Deus mandou que durante 7 dias o povo de Deus desse voltas em torno de Jericó, até que no último dia, após a última volta, dar um grande brado ao som de trombetes. E Deus faz com que as muralhas de Jericó caiam. Ou seja, Josué confiou que Deus ia dar uma demonstração do seu poder. Ele obedeceu e determinou que seus comandados obedecessem às ordens aparentemente esdrúxulas. Assim é para nós Deus. Deus, às vezes, ele quer que nós façamos determinadas escolhas ou condutas que são aparentemente ilógicas. Mas simplesmente ele quer saber o quê? Você confia em mim? Faça essa escolha. Você não vai sair prejudicado, não. Faça. Obedeça. É isso que Deus quer de nós. Então, vocês notam que nada mais nada menos, ao nós observarmos esses princípios, esses 4 princípios, nós demonstramos para os outros a real importância que Deus tem para cada um de nós. Essa é a ideia que está nesses 4 primeiros princípios. Vamos continuar. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Êxodo, capítulo 20, versículos 12 a 17. Esses 6 princípios ou mandamentos, eles nada mais nada menos, eles definem como é nossa relação com outro homem, ou seja, com o nosso próximo. Eles definem, orientam a nossa postura em relação ao próximo. Então, a relação de coordenação consequente. Por quê? Coordenação porque o próximo está no mesmo nível. Se eu obedeço a Deus, se eu temo a Deus, se eu observo o princípio de Deus, como consequência, eu também vou o quê? Eu vou ter uma postura positiva em relação ao meu próximo. Ou seja, essa relação de coordenação é uma consequência da relação de subordinação voluntária com Deus. Ou seja, se eu amo a Deus, vou amar meu próximo. Agora, se eu não amar meu próximo, eu não vou amar a Deus. É essa relação lógica
que João, em suas epístolas, bem colocou, na primeira epístola. Em outras palavras, esses 6 princípios eles expressam a nossa consciência sobre a mesma condição que partilhamos. Ou seja, eu e o próximo. Ou seja, eu e o próximo temos os mesmos direitos e eu devo obedecê-los. Se eu não obedecer esses direitos, eu demonstro desprezo pelo próximo. Se eu demonstro desprezo pelo próximo, eu demonstro desprezo também a Deus, que foi o criador dele, assim como foi o meu. Olhe bem, irmãos, a regra lógica que há. Esses princípios, eles tratam da integridade do próximo. O próximo, assim, ele e o conjunto de bens, direitos que estão relacionados a ele. O primeiro, honrar o pai e tua mãe, nada mais, nada menos, nós vamos o quê? É a honra, o direito de honra. Os pais, querendo ou não, eles carregam em si o símbolo da criação. Através da relação entre eles, veio ao mundo você. Se você veio ao mundo em relação a eles, eles querem não simbolicamente lembram o poder criativo de Deus. Então, é uma relação de hierarquia afetiva familiar. Então, se você não honra aqueles que trouxeram ao mundo, você vai honrar quem? Então, esse é o único princípio que tem promessa. Porque lembre-se, naquele tempo, prolongar os dias era a grande bênção, não é salvação, era a grande bênção que as pessoas enxergavam. Quanto mais tempo durava a sua existência, quer dizer, mais Deus estava lhe abençoando. Então, é honra. Eu devo honrar meu pai e minha mãe. Mas se você pensar, eu devo honra também a meu próximo. Eu devo honrá-lo também. Não matarás. É o direito à vida. O próximo tem direito à vida, assim como eu tenho. Então eu tenho que respeitar esse direito à vida. Eu tenho que respeitar esse direito à vida. Não é que dizer tal pessoa merece, tal pessoa não merece. Eu devo respeitar o direito à vida que o próximo tem. Não adulterarás. Fidelidade. Nós devemos ter fidelidade. E o adultério, querendo ou não, estava falando no seio do casamento. O casamento, querendo ou não, é o simbolismo do poder criador de Deus, da criação. Da criação. Ou seja, os frutos da criação de Deus, o homem e a mulher, da união deles, que simbolicamente faz com que a humanidade se multiplica. Cada criança que nasce é um simbolismo da criação do próprio mundo. Assim, ao você adulterar, ao você trair o seu próximo, que é o seu cônjuge, nada mais, nada menos, vocês também, ao trair esse pacto, diz que se você trair um pacto com a pessoa que, em tese, você voluntariamente quis casar com ela, também você não vai cumprir o seu pacto com Deus. É uma relação lógica. Não furtarás. Nós vimos. É o quê? A integridade do patrimônio do seu próximo. O seu próximo, ele construiu o patrimônio dele. Assim como você tem direito que o seu patrimônio seja respeitado, você também tem que respeitar o outro. O outro também tem direitos. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. É a justiça. É a justiça. Nós não devemos escarnecer da justiça. Não devemos destruir a justiça. Porque o que é a justiça no sentido legal? A justiça é dar a cada um o que é de seu direito. Ao destruir a justiça com mentiras, querendo ou não, alguém vai sair prejudicado e outro vai ser indevidamente beneficiado. Então, o próximo será prejudicado. É por causa que o falso testemunho destrói a justiça. E a justiça é a maneira que os homens buscam para sanar entre eles o quê? Conflitos que surgem. Lembre-se da lei de Italião? Se nós não pudermos compor em amor os conflitos que surgem entre nós, fica complicado, né? Fica complicado o amor de Deus crescer num ambiente que não há amor entre os homens. E o outro princípio, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo. Na verdade, você não vai cobiçar coisa alguma que pertence ao teu próximo. Em outras palavras, é o que? A questão do autocontrole.
nós devemos entender, quando você cobiça algo de outra pessoa, no íntimo você está dizendo, aquela pessoa não merece isso. Aquilo deveria ser meu. Ao dizer isso, também você está querendo dizer o quê? Deus foi injusto. Deu para ele algo que deveria ser meu. Então, quero ou não, você ataca a justiça de Deus, demonstrando que desrespeito para com ele, falta de fé nas decisões de Deus, e também você demonstra o seu desprezo para com o próximo, que é considerado por você indigno do que ele possui. Então, irmãos, você nota que esses 6 princípios, nada mais nada menos, traduz o seguinte, que eu reconheço que um próximo é igual a mim, que ele merece ter os mesmos direitos que eu tenho, inclusive do que? Da salvação. Então nós vimos que as duas partes dos mandamentos, elas estabelecem como nós devemos agir diante de Deus, como devemos agir diante dos homens. Continuemos. Aí nós chegamos ao Novo Testamento. Aí aquela pergunta, Cristo veio revogar a lei? Como nós vimos na aula sobre vencendo com bem, diz aqui essa passagem bíblica. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40. Cristo, ele conseguiu resumir. Cristo deu a visão que Deus queria que os homens compreendessem. Que na verdade, há 2 princípios realmente fundamentais. Desses 2, vem aqueles 10 que estão nas tábuas da lei, que podemos chamar de subprincípios. Princípios derivados. Se eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o entendimento, então Deus vai ser exclusivo em minha vida. Eu de forma nenhuma irei tentar atentar contra a espiritualidade de Deus. Eu de forma nenhuma irei tentar denegrir a santidade de Deus. E eu me submeterei à soberania de Deus. Se eu amo o meu próximo assim como a mim mesmo, então eu vou ter o quê? Eu não vou matar, não vou furtar, não vou cobiçar, não vou adulterar, vou honrar meu pai e minha mãe. Em outras palavras, nós compreendemos o quê? E não vou não vou de maneira nenhuma atentar contra a justiça. Em outras palavras, com isso eu estou respeitando meu próximo. E o respeito, querendo ou não, é um sinônimo de amor. É uma manifestação do amor. Então Cristo, ele ao resumir aquilo ali, ele diz, desses 2 mandamentos depende toda a lei. Aí no sentido da lei, no sentido que ele está falando, não é do decálogo, não é só do decálogo, é também de quê? Todo o Pentateuco, a Torá, e também tudo que os profetas falaram depois, tudo isso decorre desses 2 mandamentos. Esses 2 mandamentos fundamentais. É essa visão que Jesus veio trazer para os homens. Ele veio finalmente traduzir a vontade de Deus para os seus contemporâneos e para aqueles que iriam vir após a morte dele. Continuemos. Jesus veio confirmar a lei. Ele diz, não penseis que vim revogar a lei os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, pois que dos menores e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus 5, versículos 17 a 19. Em outras palavras, muitas pessoas dizem por aí que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são completamente diferentes. Que o Antigo Testamento é um Deus da ira e o Novo Testamento é o Deus do amor. Não. Deus é amor nos 2. A questão é que Deus tinha que trabalhar a humanidade para que estivesse pronta para receber seu filho,
que iria assim consumar o plano de salvação. Cristo não veio de forma alguma revogar nenhum aspecto da lei. Na verdade, ele veio trazer a interpretação correta da lei para que todos entendessem o que Deus queria de nós. Lembra que ele já começou com aquele trecho no capítulo 22 de Mateus, quando ele, na verdade, pegou o decálogo e reduziu a 2. E os 2 é o quê? Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. O amor é a chave. Ele estava implícito quando ele fala respeitar a Deus, respeitar o próximo. Está implícito o amor. Você não respeita. Não, respeito, estou falando de medo, de temor, de medo. Respeitar é amar. Você não respeita o que não ama. Mas o que você ama, você respeita. Continuemos. Jesus veio nesse caminho de confirmar a lei, ele veio eliminar distorções que haviam sido criadas por anos e anos de interpretações capciosas, momentâneas, interesseiras. Ele diz: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Ouviste que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amados que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Mateus 5, versículo 38, 39 e 43, 46. Ou seja, Cristo veio destruir, nada mais nada menos, as interpretações que líderes religiosos, escribas e fariseus tinham plantados na consciência coletiva do povo, de que você tem que odiar seu inimigo. Você odeia seu inimigo, você ora para que ele seja destruído, você pede que Deus o destrua. Não. Cristo diz, na verdade, você tem que amar os seus inimigos e orar por eles. Por quê? Eles são o próximo. Também eles são passíveis de receber a misericórdia divina. Ele aí vem quebrar a ideia de nação do povo de Deus ser exclusiva dos descendentes das 13 tribos, que na verdade estavam reduzidas praticamente só a 2, né? Que era Davi e Simeão. Davi e Simeão. Tinha os levitas na jogada lá. Então só estava restando 3 tribos que praticamente só chamava a tribo de Judá, os judeus. Não. Cristo vem universalizar, colocando os inimigos de outros povos, especialmente os romanos à época, como também passível de pertencer ao reino de Deus. É tanto que vocês notam que os principais casos de aceitação do evangelho que acontecem, exemplos de fé diante de Deus, são de quê? São de pessoas que são gentios. São gentios. E aqui Cristo veio dizer. Por quê? Porque Deus quer que todos se salvem. É por causa que Deus traz chuvas, bênçãos, são maus e bons. É o amor de Deus que impede que eles sejam consumidos, os injustos, tanta hora. Porque eles querem dar a eles a oportunidade também. Não só para nós. Aí termina. Se a gente só ama que nos amam, qual o mérito nisso? O mérito é quando o seu amor é tão grande que você abarca até as pessoas que procuram prejudicá-lo, que evitam você, o desprezam. Amar não quer dizer que você vai estar abraçado dele para cima baixo, mas você vai respeitar o direito dele. Você não vai tentar matá-lo, não vai tentar furtá-lo, não vai tentar usar a mentira para prejudicá-lo, prejudicar os seus direitos. Não. Você vai respeitá-lo como a mim mesmo. Essa é a diferença do cristão. Aí vem, a lei, nosso testemunho. Diz lá, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Esse é o primeiro grande desafio para a igreja de hoje. A nossa justiça tem que exceder a justiça do mundo. O mundo age segundo os escribas e fariseus, ou seja, de forma interesseira, de forma induzida. Eles
distorcem a interpretação da palavra de Deus para satisfazer seus interesses pessoais. Chega a haver uma certa arrogância na postura de certas denominações, quando na verdade elas deveriam ser o quê? Humildes. Há uma certa postura de querer impor a nossos princípios morais às pessoas que não estão dentro de nossas denominações. Nós devemos lutar sim para que as pessoas respeitem os princípios morais que nós aplicamos entre nós. Mas nós devemos respeitar os princípios morais dos outros. Deus não colocou em nossas mãos a espada da justiça para nós destruirmos o inimigo, não. Ele que há de julgá-los. Então, irmãos, esse é esse nosso desafio. Ter realmente um testemunho diferenciado. Uma justiça, uma conduta que exceda a expectativa das pessoas. E o meu medo é que no Brasil hoje em dia, as pessoas estão começando a notar que crente mente, crente é safado, crente político, por exemplo, muitos de nós são políticos, age de forma tão interesseira, tão vil, feito aqueles que jazem no maligno, o orgulho, a prepotência de muitas denominações, as pessoas olham e dizem, eles não são nem um pouco diferentes de nós. Com isso, a palavra de Deus, o grande anúncio do Evangelho, começa a cair por terra indiscreto. Observar a lei é amar a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. João capítulo 14, versículo 21. Ou seja, irmãos, os mandamentos, fazendo a interpretação dos mandamentos, que nós sempre olhamos, os mandamentos são para a morte. Não. Eu sou salvo não pelos 10 mandamentos. Eu sou salvo pelo sacrifício de Cristo. Porém, eu demonstro que sou uma pessoa transformada ao observar os 10 mandamentos, na sua interpretação correta, extensiva. Não ficar naquela velha interpretação gramatical. Não furtar, se não tirar algo de alguém. Não, se você desprezar, se você, por exemplo, desprezar alguém, você o matou em seu coração. Se você explorar alguém, você o roubou. Entende, irmãos? Se você não cumprir uma promessa, você traiu uma pessoa. Se você dá um falso testemunho de uma pessoa, acerca da conduta de uma pessoa, você está destruindo a justiça. Irmãos, esse é o desafio. Demonstrarmos esse amor que nós temos por Cristo e por Deus. Porque se eu amo a Deus, se eu tenho respeito por Deus, eu amo. Se eu tenho respeito pelo próximo, eu amo. Essa era a ideia que estava nos 10 mandamentos. E para finalizar, diz: respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. Marcos 7, versículos 6 a 8. Que guardemos nossos corações os 10 mandamentos, como uma forma de nós expressarmos o nosso amor para com Deus e para o nosso próximo. Amém.